Quantos aqui já caminham com Jesus? Quantos aqui já têm uma vida com Deus? Deixa eu ver, quantos de vocês já são discípulos de Jesus aqui? A maioria, né? Glória a Deus. Somos todos igreja, amém? Corpo de Cristo e família de fé. Sabemos que família não é perfeita e às vezes ocorre que dá alguns problemas, mas nós sabemos também que a gente tem que estar preparado a lidar com esses problemas. E hoje eu quero falar sobre essas questões dos escândalos. Se você quiser, pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Hebreus capítulo 12, versos 26 a 29. Apesar do tema ser um tema que pode parecer um pouco polêmico, a minha ideia é trazer aqui uma mensagem que não fique tratando de casos específicos de escândalos. Eu quero falar sobre escândalo, mas eu quero falar à luz da Bíblia. E entender que o que pode estar ocorrendo nesses últimos tempos no corpo de Cristo, em muitas temporadas e muitos episódios que nós vivemos, o que a Bíblia nos pede no nosso posicionamento como igreja, no nosso posicionamento como corpo de Cristo, e como que nós podemos servir as pessoas apesar dos escândalos. Qual que é o nosso posicionamento diante deles e também o que nós podemos fazer para contribuir no meio de um cenário de escândalo. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje e nós vamos entender os motivos, eu já vou falar para vocês, do porquê nós temos que ministrar esse tipo de tema. Hebreus capítulo 12, verso 26 até o verso 29. A voz do qual moveu e então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda mais uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu, ou abalarei, algumas versões devem estar assim, abalarei não só a terra, mas também os céus. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo, e fogo consumidor. A fim de nós termos aqui um pouco mais de memorização desse trecho, eu vou ler novamente, mas agora em uma outra versão, quero ler na versão NVI, porque traz até uma linguagem que me parece um pouco mais aplicada a essa mensagem de hoje. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça, o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, e não somente ouvir, mas sair daqui meditando nela, e praticando essa palavra, Senhor, para depois nós podermos anunciar àqueles que precisam ouvir também. Queremos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, e que o nosso espírito, coração, mente, Senhor, estejam bem receptivos para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã. Não queremos criar bloqueios que impeçam da Tua palavra chegar até o lugar onde ela pode dividir o corpo, o espírito, a alma, Senhor, e poder tratar cada uma dessas partes do que nós somos. Mas nós queremos, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela faça em nós todo efeito que ela precisa fazer, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Por que devemos falar sobre essas questões de escândalos? Os irmãos podem até ter acessado alguma coisa na internet, em notícias, do que o corpo de Cristo tem vivido nesses últimos tempos, em algumas denominações, que houveram alguns escândalos que podem levar as pessoas a, às vezes, se frustrarem, se machucarem com a igreja, e talvez a gente tenha recebido essas notícias de fontes que não sejam uma fonte bíblica. E aí eu digo para vocês o motivo, e acho que o primeiro dos motivos que a gente tem para falar sobre esse assunto, é que talvez, por não falarmos no púlpito, nós deixamos um vácuo de verdade. Deixamos um vácuo
que precisa ser preenchido, ou vai acabar sendo preenchido por alguém. E aí, este alguém pode ser alguém que não tem uma visão bíblica sobre o assunto. Agora, nós sabemos que escândalos não acontecem de ontem, de hoje, né? Não acontecem de semana passada, de um mês atrás. Escândalos sempre aconteceram. Lá em Mateus, eu acho que no capítulo 18, se não me falha a memória, Jesus ele diz assim: é necessário que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por meio de quem os escândalos acontecem. Por que Jesus disse que os escândalos são necessários? Porque o joio está crescendo junto com o trigo. Jesus falou que aqueles que parecem ser, estão crescendo junto com os que são. E aí, o próprio Deus tem trazido esse abalo no meio da igreja para que aqueles que parecem ser apareçam e aqueles que são continuem. Vocês estão comigo? Então nós, evangélicos, vamos falar assim, nós olhamos para, por exemplo, a abertura das Olimpíadas, e nós vimos aquela caricatura da mesa da ceia, feita de uma maneira que queria realmente trazer uma ofensa contra a palavra do Senhor e contra aquilo que a Bíblia diz. Mas olha que coisa interessante, nós muitas vezes saímos em defesa da nossa fé no momento em que uma caricatura é apresentada. Agora, o que é uma caricatura? Eu olho aqui para o Lucas e eu sou um bom desenhista, eu vou fazer uma caricatura dele, eu pego alguns traços do rosto dele ali, eu faço alguns exageros, eu coloco um nariz um pouco mais largo, um óculos muito grandão, e aí eu faço a foto dele, só que de maneira cômica, exagerada. E aí quem olhar o meu desenho vai olhar assim e falar: é o Lucas, mas não parece o Lucas de verdade. Isso é uma caricatura, e às vezes a gente sai em defesa da nossa fé diante de uma caricatura. Só que tem uma outra coisa que não é caricatura, é réplica. Então um relógio, por exemplo, da Rolex pode custar mais de 100 mil reais, mas uma réplica pode custar 2 mil. Só que quando você olha a réplica e olha o original, eles parecem a mesma coisa. E o Senhor Jesus nos alertou que as caricaturas, não com essas palavras, mas as caricaturas são muito menos perigosas do que as réplicas. Vocês estão comigo? Então a gente sai muito em defesa da fé daquilo que de jeito nenhum é igreja, não se parece com igreja, e a gente sai porque a gente ficou ofendido, mas muitas vezes as coisas que parecem ser, mas não são, não nos geram o mesmo incômodo que deveria gerar. Vocês estão comigo? O Senhor pediu para que nós tomássemos muito mais cuidado com as réplicas do que com as caricaturas. Porque caricaturas é cômica, mas as réplicas parecem muito ser o que é. Parece muito ser, mas não é. Parece muito com o Evangelho, parece muito com Bíblia, parece muito um pastor sério, parece muito uma igreja boa, mas não é. Porque abre uma Bíblia, lê um versículo, mostra para todo mundo que aquele versículo está dizendo tal coisa, mas se eu pego aqui um trecho bíblico, a fim de manipular uma igreja, eu consigo extrair de dentro da palavra de Deus argumentos que me façam, que me permitam ter uma liderança abusiva sobre a igreja. Então poderia pegar um trecho, vamos dar um exemplo aqui de Davi querendo tomar a água lá do poço, e aí quando ele falava: quem me dera poder tomar a água do poço lá de, acho que de Belém, né? Aí os irmãos não podem me ajudar aqui. E aí aqueles valentes dele saíram, falando: não, o rei quer tomar água de lá. Arriscaram a própria vida, foram até lá, pegaram a água, trouxeram para ele, e na hora de tomar ele falou assim: não, eu não posso beber essa água. Tem o risco do sangue daqueles que foram buscar. Então eu pego essa mensagem, eu falo assim: gente, quando o pastor de vocês falar que quer alguma coisa, você tem que correr atrás de fazer. Vocês estão comigo? Eu sei que vocês já não caem mais nessa. A gente aqui não prega assim, a gente prega exatamente aquilo que vai fazer você ser liberto dessas coisas. Mas eu estou dando um exemplo que acontece, que a gente ouve em algumas igrejas, que a gente vê em algumas igrejas. Vocês estão comigo? Então eu posso pegar a Bíblia
e trazer ela para uma aplicabilidade que me traga benefícios. Eu pego a Bíblia e eu gero na Bíblia, que ela é cristocêntrica, mensagens que tornem a Bíblia antropocêntrica, e aonde um homem ou alguns homens sejam beneficiados por causa da mensagem que está sendo pregada. E aí por que é necessário que a gente fale sobre escândalos? Porque Jesus falou também. Jesus foi mostrando um a um quem era trigo, quem era joio, quem era cabrito, quem era ovelha. Jesus foi mostrando que trigo e joio é coisa muito parecida, um é réplica do outro, mas o joio parece muito, mas não é. Deixa crescer junto. E no dia da colheita a gente vai saber quem é trigo e quem é joio. Por quê? Trigo se prostra, joio se exalta. Joio nunca se dobra. Então quando tudo tiver crescido, a gente vai lá e tira o joio do meio, recolhe somente o trigo. O joio vai ser lançado no fogo e o trigo vai servir para a glória de Deus. Aí o Senhor Jesus já nos deu um alerta falando sobre essa questão importante. Agora, por que nós temos que falar sobre escândalos? Porque quando nós falamos sobre isso, nós entendemos os tempos bíblicos. Quando nós tratamos desse tipo de assunto, a gente entende em que época nós estamos vivendo. Quando a gente traz esses assuntos para os púlpitos e para as conversas das mesas entre irmãos, nós começamos a ficar mais vacinados sobre essas questões. Porque muitas vezes a gente pode se frustrar e se entristecer por coisas que nós vivemos, criamos uma expectativa que estava completamente errada, mas depois na hora de viver aquela expectativa a gente se frustra. Por quê? Porque a gente não tinha discernido o tempo antes. A gente não tinha entendido que é época mesmo de joio começar a ser tirado do meio do trigo. A gente não entende que é época mesmo das réplicas serem tiradas do meio do original. A gente precisa muito tomar esse cuidado de entender quais são os tempos. Eu preciso falar sobre escândalo para que eu possa me posicionar como igreja. Poxa, eu preciso saber o que o Senhor espera de mim. Eu preciso saber o que Deus espera de mim no meu posicionamento como igreja, porque diante dos escândalos eu não posso ficar neutro. Diante dos escândalos eu também não posso sair ferido. Diante dos escândalos eu não posso ser aquele que traz o escândalo. Diante do escândalo eu não posso ser aquele que acusa quem foi escândalo. Vocês estão entendendo? Qual que é o meu papel diante de uma situação como essa? Eu sei, agora eu falei aqui para vocês um monte de coisa que a gente não pode fazer, não falei nenhuma do que a gente tem que fazer, né? Mas durante essa mensagem nós vamos falar. Então eu sei que eu não posso julgar, que eu não posso me alegrar pelos problemas dos outros. Então acontece, o que eu já vi, gente, assim, grupo de pastores do WhatsApp, pastor de uma igreja grande convidando, gente, vai ser aniversário da nossa igreja, quero convidar vocês. Aí um pastor mandou lá embaixo, quando você tiver aí o certificado das ovelhas que você ganhou, aí a gente vai, porque você tomou crente de tudo que é igreja. Ah, gente, não faz isso não. Então, são escândalos, amém? Nós estamos preparados para ouvir sobre isso, gente? Está tudo bem com vocês? Mas, o que acontece? No momento que uma igreja grande dessas passa por um escândalo, o que acontece? O pastor da igreja pequena fica feliz. Se alegra porque a igreja grande está... Às vezes o irmão que é comprometido, empenhado na igreja pequena, fica feliz porque a igreja grande começou a cair. Não. Se eu tenho um motivo para me alegrar no meio do escândalo, o motivo é de que o Senhor está abalando o que precisa ser abalado e Ele vai separar as coisas. Mas é uma pena que aquele irmão que eu olhava e achava que era trigo, ele seja joio. Glória a Deus. Aí eu tenho que chorar por isso. Não posso me alegrar porque uma igreja, não importa qual seja o tamanho, esteja fechando, esteja caindo, esteja sendo escandalizada. Não. Eu preciso entender o meu posicionamento como corpo de Cristo, como igreja. Sabe de uma coisa? Às vezes o escândalo está na outra igreja, mas é aqui que a gente chora por causa dela. O apóstolo Luiz Hermínio fala bastante sobre isso, que uma vez ele estava com uma dor
de cabeça, eu acho. E aí quando ele chegou para tomar a vacina, ele foi fazendo assim. E aí o doutor falou assim, não, não é no braço não. É no traseiro. Pode abaixar as calças aí. E aí o Luiz Hermínio ficou um pouco desconfortável, falou assim, não, mas a dor é de cabeça. Ele falou, mas... Aí Deus falou com o Luiz Hermínio, falou assim, uma parte do corpo toma um remédio por causa da outra parte que está doente. Então se eu tenho alguma coisa que eu preciso, já posso falar aqui para adiantar para vocês, que eu posso fazer diante do escândalo, é chorar por causa do pecado dos meus irmãos, dos erros deles. E pedir perdão diante do Senhor pelos erros que os pastores, que os ministros, que os sacerdotes têm cometido. E por isso nós, como outros ministros, sacerdotes, nós também vamos chorar por causa dos erros dos nossos irmãos. Eu preciso falar sobre escândalo para poder estar preparado para cuidar do corpo. Porque nós vamos ver aqui durante essa mensagem que o escândalo gera um resultado. E esse resultado vai sobrar para a igreja séria. O resultado do escândalo vai sobrar, vai chegar até a igreja que não estava envolvida com o escândalo. E aí eu preciso saber bem o que fizeram, como fizeram, por que fizeram alguma coisa de ruim com o corpo de Cristo, para que quando esta parte do corpo chegar diante de mim, eu seja capaz de ser um agente de cura na vida dessas pessoas. Por que eu tenho que falar sobre escândalo? Porque aqui, na nossa igreja local, pelo menos, uma das personalidades, né, uma parte da personalidade da igreja, da COD, é trazer cura no corpo em relação ao que a religião matou. Isso fica muito claro para vocês aqui, vocês sabem disso. Que alguns de vocês passaram por religiões, inclusive a evangélica, que o sistema religioso feriu muito vocês. Assim como eu mesmo passei por um lugar que a gente sabia que muita coisa não era bíblica. E todos nós viemos para cá para quê? Para sermos curados e tentar com muito esforço, com muito empenho, com vontade, sermos parecidos com o que a Bíblia diz que a gente tem que ser como igreja. E assim a gente vai tentar ser curado. E o Senhor tem feito essa obra, o Senhor tem nos curado disso. Então nós passamos por muitos desses lugares. Agora o que vai acontecer? Nós como igreja local, como COD, estamos nos preparando para, muitas vezes, receber muitos dos irmãos que vão passar por escândalos, vão chegar aqui feridos, e nós precisamos estar preparados para servir esses irmãos e ser um agente de cura na vida deles. Não alguém que vai fermentar o escândalo e falar, tá vendo, é assim mesmo, olha lá, tá vendo? A gente sempre avisou, eu sempre falei. Não. A gente precisa ter um posicionamento que seja de cura, um posicionamento que seja de afeto, de misericórdia, de graça, de bondade com os nossos irmãos, para que eles possam vislumbrar, que eles possam enxergar uma igreja bíblica, e como eu disse aqui, é o que a gente está tentando muito ser, para que quando eles olharem para uma igreja bíblica, falem assim, nem todos se dobraram a Baal, ainda tem 7.000, ainda tem um remanescente. Glória a Deus. Então o Senhor te chamou para estar aqui, agora uma parte da sua missão como COD, você que é da casa, uma parte da sua missão, meu irmão, é trazer cura. Trazer cura no corpo de Cristo. Não saiba o que você foi chamado para fazer aqui como igreja. Por isso o Senhor te formou psicólogo, por isso o Senhor te formou pastor, por isso que o Senhor te deu experiência, porque quando as pessoas chegarem para vocês, elas vão precisar de cura, e você vai ser esse agente de cura na vida das pessoas. Porque a salvação delas depende de alguém com esse bálsamo do Senhor chegar até ela e aplicar o bálsamo com muita misericórdia e graça. Porque se essa pessoa não encontrar este homem e esta mulher com o bálsamo na mão, ela pode se perder de vez no meio do caminho e nunca mais voltar. Por que nós falamos sobre escândalos? Porque apesar de alguns assuntos desses não estarem completamente ou intimamente ligados a nós, alguns deles dizem respeito a nós também. Porque quando acontece um problema na igreja fulano de tal lá, pode ser que não tenha nada a ver com a gente aqui. E aí a gente não precisa ficar sabendo somente para ficar fomentando a fofoca, né? Tem gente que às vezes quer falar, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu, eu queria entender melhor. E às vezes
Tudo bem, o entender melhor é a fim de querer ajudar, o entender melhor é a fim de querer contribuir. Mas eu quero que você sonde o teu coração, quando você quer entender melhor as conversas, é para você ficar atualizado? Ou é para você ter mais ferramentas para ajudar? Tem uma questão, abrindo um parênteses aqui, a questão entre homem e mulher, a diferença que tem entre nós nessas questões de perguntar as coisas, né? Eu chego para a Pri às vezes em casa e falo assim, olha, fulano de tal está grávida. Ela fala assim, é mesmo? De quantos meses? Quantas semanas? Eu falo, não, você está de brincadeira. Não, só sei que está grávida. Só me falou, está grávida. Eu falo, glória a Deus, parabéns. Mas já sabe se o parto vai ser normal? É menino ou é menina? Eu falo, não perguntei nada disso. O homem não tem essa questão de ficar perguntando. O homem, geralmente, ele é menos curioso. E ainda que a gente tenha alguma curiosidade e queira saber, que o motivo de nós sabermos seja para nós estarmos mais bem preparados para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Geralmente, eu mesmo sendo pastor, eu acredito que eu sou um bom ouvinte. Eu gosto de falar, sou conversador, né? A gente tem essa brincadeira, né, Tabata, que a gente gosta de conversar, né? Mas a gente não é o tipo de pessoa que fica só falando, não deixa a outra pessoa falar. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir, mas eu sei o resultado lá na frente. Eu posso ouvir a história toda da pessoa, com muita alegria, tranquilo, sendo um ouvido como ela precisa ser. Mas eu sei que lá na frente eu vou falar assim, vamos para o Senhor? Na maioria dos problemas a gente resolve assim. Meu casamento, minhas finanças, vem cá, vamos para Jesus? Então no fim das contas eu não faço muita pergunta por causa disso, porque eu sei que o resultado e a solução vai ser sempre a mesma. A gente vai para Jesus e resolve qualquer problema que possa existir, amém? É lógico que a gente não vai tratar pastoreio de uma forma tão singela assim, a gente vai caso a caso, falar, não, seu posicionamento dentro de casa é assim, assim, assado, a Bíblia diz isso, diz aquilo, lógico, né? Mas isso é levando a pessoa para Cristo, amém? Então nós vamos falar dessas questões por causa disso. O que podem ser os escândalos? O escândalo ele pode ser antibíblico, e aí vai ser um escândalo mais dentro da igreja do que fora. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha pisado na bola, em alguma coisa que seja, sei lá, vamos falar que seja só coisa de igreja mesmo, vou dar um exemplo aqui, deixei de entregar meu dízimo e não ofertei, e não estou contribuindo na casa, e estou cobrando dos irmãos, falando, não, vocês têm que ofertar, tem que dizimar, os irmãos descobrem, peraí, ele fala para a gente fazer, mas ele não está fazendo. Então, peraí, isso aqui, né, o pastor precisa se arrepender aqui, o pastor precisa melhorar nessa questão. Então, eu estou dando um exemplo muito genérico, banal, não pensei em outro melhor, mas assim, qualquer coisa que eu faça que seja antibíblica não vai escandalizar o mundo, vai escandalizar só a gente aqui. Mas é um escândalo, é um erro que eu cometi e que precisa ser corrigido. Às vezes o escândalo é antiético. Então eu vou, por exemplo, sei lá na igreja de um pastor, amigo meu, fico olhando as ovelhas e falar, esse cara aqui é bom, esse cara toca bem, esse aqui, vou trazer para a minha igreja. É uma coisa chata, é uma questão de mais um escândalo dentro do corpo que é antiético. Mas tem o pior de todos os escândalos, que é contra a lei, a sociedade. Aí é quando entra pedofilia, aí é quando entra calúnia, injúrias, enfim, todas essas coisas que são crime. Eu não ia falar sobre isso, mas qual que deve ser o posicionamento da igreja? Jesus falou assim, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Muitas vezes, pastores cometem erros muito sérios, graves, e eles não permitem ser corrigidos porque eles sempre trouxeram uma fala para a igreja, não toquem no ungido do Senhor. O ungido do Senhor era Davi. Natã não poupou palavras para ir lá confrontar Davi no erro dele, amém? Então essa questão de tocar no ungido, fala de matar com uma espada. Davi falou isso sobre Saul. Eu não vou matar Saul com a espada, porque isso vai trazer problema para mim, eu estou tocando no ungido do Senhor. Está vendo a diferença? Davi depois era ungido rei, gente? Era ungido rei. E Natã não foi lá falar do pecado dele? Foi. E por que foi? Porque isso não tem nada a ver com tocar no profeta. Então tem pastores, que nós somos corpo de Cristo aqui, amém, gente? Estamos preparados para essa conversa? Então pastores que cometem pedofilia, pastores que cometem abuso sexual, pastores com liderança abusiva, ministros dentro das casas, da casa do Senhor, fazendo o que não pode ser feito, manipulando pessoas para lucrar com a igreja.
Aí quando você vê essas coisas, você fala assim, não pode repreender, porque ninguém pode tocar no ungido, coitado do pastor. Não, meu irmão, coitado da vítima, coitada da mãe, e coitado do pai, da criança que foi abusada. Glória a Deus. Não, tem que ter misericórdia, eu tenho misericórdia das ovelhas. O pastor, ele precisa responder, diante da igreja, e diante da justiça, se foi um crime. Então o primeiro posicionamento nosso diante de um escândalo desse, a gente tem que ir para cima. Cometer um erro, seja quem for, é o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é a quarta pessoa da trindade, é o anjo da igreja. Se for um crime, precisa ser denunciado. Se for denunciado, precisa responder criminalmente por ele. Glória a Deus. Por quê? Porque Davi respondeu criminalmente pelo seu pecado. Como assim, pastor? Ele foi preso, Vocês querem ver? A tradição judaica diz que o Salmo 51 foi escrito por Davi no Santo dos Santos. Davi não tinha autorização para entrar naquele lugar, mas ele falou para o povo, se eu entrar e orar e sair vivo, é sinal de que o Senhor trouxe misericórdia sobre a minha vida. Agora, se eu morrer ali, então o Senhor me condenou. Ele foi, escreveu o Salmo 51 e saiu vivo de lá. Isso sinaliza que o Senhor já tinha trazido uma primeira graça e misericórdia sobre a vida dele, mas o Senhor falou para ele, a espada nunca mais se afastará da tua casa. Vai ter uma confusão danada entre os teus filhos. Os teus filhos tomarão as tuas mulheres. E tudo isso aconteceu. Respondeu criminalmente. Por quê? Porque naquela época, apesar de ter a monarquia, a partir de Davi, era algo muito próximo de uma teocracia ainda. Era o segundo rei de Israel. Até um tempo atrás era Deus que estava governando sem homem nenhum. E Deus deu a sentença, falou assim, pronto, a sua sentença é essa. Respondeu criminalmente, mandou o cara na frente da batalha para ele morrer, para poder ficar com a mulher dele. Então tá bom. E olha que Deus amava Davi. Homem segundo o coração de Deus. Testemunho que o próprio Deus dava sobre ele. Davi respondeu criminalmente pelo seu erro. Glória a Deus. Nós, como igreja, não podemos proteger o agressor. Temos que cuidar muito da vítima, essa é a prioridade. E se pudermos até levar o criminoso para o lugar de responsabilização, a gente tem essa autoridade no nome de Jesus. Paulo diz assim, não tem entre vós ninguém que seja sábio o suficiente para julgar as causas no meio da igreja, por que vocês levam para fora? Aí você fala assim, mas não pode julgar. Olha o apóstolo Paulo falando que pode. E deve. As coisas, os escândalos que são antibíblicos e antiéticos, devem ser julgados dentro da igreja, para que não sejam levados para o mundo, para que não escandalize o mundo. Mas aqueles crimes que são cometidos dentro da igreja, precisam ser denunciados diante da justiça lá fora, para que esses homens respondam. O apóstolo Paulo falou de um homem na igreja de Corinto que tomava como mulher para si a esposa do seu pai. Era a madrasta dele, uma confusão danada, era alguma coisa assim. E Paulo falou que este homem, que a alma dele seja agora entregue diante de Deus, para quem sabe pela alma ele tenha misericórdia, mas eu entrego o corpo dele a Satanás. Paulo deu sentenças desse tipo. Isso não é julgamento, gente? Mas é por quê? Porque a igreja tem essa autoridade da parte do Senhor de trazer justiça sobre a terra. Qual foi o versículo que eu comecei falando aqui? Sobre essa questão que a gente está falando agora? Bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. Amem a justiça. A Tabata estava falando esses dias para mim, que o nosso nome tem muito a ver com a nossa personalidade. O meu nome é Deus é o meu juiz. Eu tenho eu acho que é uma facilidade. Esses dias, acabei de tomar essa semana aqui um baita de um tombo aí na minha empresa, falando de dinheiro. É uma situação que eu não posso, assim, expor muito. Mas eu achei que foi uma situação bem desagradável, uma situação bem chata. E eu tenho a facilidade de lidar com essas coisas e falar assim, tá tudo bem, eu assumo o prejuízo. Eu seguro o dano. Fazer o quê de novo, né? Mas eu não consigo ver alguém sendo injustiçado pelo outro. Aí eu tenho um problema danado.
Eu consigo assumir as injustiças, mas quando eu vejo alguém injustiçando o outro, aí eu me seguro muito para não entrar no meio. Dou graças a Deus que nesses últimos dias eu falava muito, eu falava assim, eu ver um homem batendo numa mulher, cara, eu vou chegar com uma oração com imposição de mãos fechadas. Uma oração de imposição de mãos e pés, eu vou acabar com esse cara, velho. E esses dias atrás, eu vivi isso, para honra e glória do Senhor, eu consegui contornar a situação e fazer tudo da forma correta, justa. Eu cheguei falando para ele que eu poderia prender ele, falei assim, eu posso te dar voz de prisão, hein? Já pus medo nele, e eu posso mesmo, eu não sou polícia, eu não sou nada, mas todo cidadão de bem, numa situação de flagrante, pode dar voz de prisão. Então eu falo isso sempre que precisa, para que a turma pense assim, ele deve ser um investigador, alguma coisa. Então eu uso essa fala como um truco, sabe? Os irmãos que gostam de baralho. Truco! Eu chego e dou uma carteirada dessa assim, e o cara, opa, peraí. Esse rapaz estava embriagado, a esposa também, 2 filhos dentro do carro, ele estava pegando a mulher pelo pescoço. Aí eu falei, você vai ficar aqui, liguei. Aí eu veio um outro cara querendo bater nele, eu segurei o cara que ia bater nele, olha só. Enfim, a gente não precisa ficar estendendo muito o assunto aqui, mas eu dou graças a Deus porque o Senhor tem trazido essa pacificação. Porque bem-aventurado é aqueles que têm sede de justiça, mas também bem-aventurado aqueles que são os pacificadores. Peguei o telefone, liguei, guarda municipal, falei assim, você quer denunciar? Falei para a mulher, você quer denunciar? A mulher não queria denunciar. Aí eu falei, se você não quer denunciar, eu já estou com a guarda aqui no telefone. Aí falei com o guarda aqui, falei, ela acho que ela não quer denunciar não, porque ela está segurando a onda aqui. Falou, não, então tá bom, então vamos, tenta apaziguar aí, resolve o problema e tal. Aí a Pri levou a mulher para casa com as nossas crianças, eu fui lá depois chamar um guincho para ajudar o cara, porque o carro dele tinha quebrado. Ainda servi ele. E hoje, a filha dele e a Melissa são amigas, e a Melissa está evangelizando a filha, direto convidando para vir para a igreja, e a menina fala que a Melissa salvou ela, e para honra e glória do Senhor, isso acabou, uma história muito, assim, apesar da história ser muito ruim, acabou com um desfecho interessante até aqui. Acho que o melhor cenário ainda não seria esse, mas eu creio que a gente vai alcançar essa família para honra e glória do Senhor também, para que esse casal ainda seja visitado pela graça de Jesus e viva uma vida plena no Senhor. A gente está com o contato, né? Então a gente guarda o contato e vai só semeando agora, né? Meus irmãos, a nossa responsabilidade como igreja é essa. Se precisasse colocar aquele homem na cadeia, eu ia colocar. Só fui conferir com a esposa. Mas não teria problema nenhum em colocar. E graças a Deus não precisou. Mas dentro da igreja a nossa atuação acontece da mesma forma. Os escândalos então eles podem ser antibíblicos, antiéticos, e eles podem ser contra a lei. E o que acontece quando os escândalos aparecem? Quais são os resultados dos escândalos? Primeiro, os ex-evangélicos, né? Aqueles que antes eram do Senhor, mas por causa de um escândalo, foram tão gravemente feridos que eles dizem assim, eu não quero mais saber desse negócio de Bíblia, não quero mais saber desse negócio de Jesus, não quero mais saber desse negócio de igreja, não acredito em mais nada disso. Estou indo embora, vou ver minha vida, não quero mais saber de nada. E aí ele pode se tornar alguém até que vai lutar contra a fé. Então, são aqueles que se apostataram da fé, né, que o apóstolo Paulo fala, né? Aqueles que se tornaram inimigos daquilo que antes pregava. Então a gente tem um resultado do escândalo que são aqueles que deixam completamente. Essas pessoas também podem ser alcançadas e devem ser alcançadas por nós como uma igreja bíblica, como uma igreja séria que precisa mostrar para as pessoas o que elas devem fazer e como elas devem se portar. Agora, às vezes a gente vai ter o desigrejado, que é aquele que acredita no Evangelho, acredita em Jesus Cristo, mas não acredita mais na igreja do Senhor. Se nós cortarmos uma parte do nosso corpo e separarmos do corpo, essa parte vai apodrecer e vai morrer. E essas pessoas, elas estão separadas do corpo e não entenderam isso. O corpo de Cristo, que é a igreja, ele foi manifesto na terra, constituído pelo Senhor, para que nós pudéssemos viver uns unidos aos outros, para que o sangue de Cristo corra entre nós, para que nenhum de nós apodreça, pereça no meio do caminho.
mas porque em uma igreja alguém foi ferido, fala assim, ó, eu não quero mais saber desse negócio de igreja. Igreja é tudo manipulação, igreja é tudo isso, aquilo outro, começa com a conversa de alguém que foi ferido. E é um perigo danado, resultado de escândalo, evangélicos desigrejados. Nós precisamos também alcançar essas pessoas. Nós precisamos também nos manifestar como igreja bíblica, para que essas pessoas desigrejadas voltem de novo a fazer parte do corpo de Cristo, porque eles são do Senhor. E nós cremos que essa estatística precisa mudar, porque hoje, cada 20 pessoas que confessam Jesus como único e suficiente Salvador, 3 são desigrejados, feridos por igreja, 14%. Essa é uma pesquisa da CEPAL, junto com a igreja evangélica em São Paulo. 3 a cada 20 pessoas estão desigrejadas. Isso é o resultado do escândalo. Com o escândalo vem também o frequentador de culto. É aquele que até acredita no Senhor, acredita na igreja, mas que não quer muito envolvimento. E aí não consegue viver uma vida plena no Senhor, de vida cristã, uma vida de alguém que cumpre a missão de Cristo. Vocês estão comigo? Uma pessoa que às vezes vai para a igreja, mas que não quer saber de ministério porque está ferido. Não alguém que ainda não encontrou o seu ministério, não alguém que está numa fase de preparo, não alguém que não entendeu o tempo ainda, ou que não é o tempo ainda dela se mover dentro da igreja, mas é alguém que decidiu não querer mais, amém? É uma pessoa que fala assim, eu não quero saber de me envolver com a igreja, não quero ministério, não quero saber de gente, eu vou ficar na minha. Isso é um resultado de um escândalo. Nós temos também aqueles que já são engajados no ministério, mas são aqueles que têm a síndrome do impostor. E aí vai ser o líder, o ministro, o pastor, que faz tudo com algumas ressalvas, e com certo receio, um certo medo, de entregar tudo que ele pode para a igreja, com o medo de se tornar o próximo impostor. Sabia que existe isso no meio dos pastores? Tem muito pastor que tem medo de poder entregar tudo o que ele tem, de poder oferecer à igreja tudo que ele pode, para que a igreja cresça, para que a igreja multiplique, porque ele tem medo de que lá na frente, depois de muita influência, ou de muito acesso a algumas coisas, ele se perca também. E aí ele acaba fazendo, mas faz sempre com aquela, sabe, pisando em ovos? Então esse pastor, esse ministro acaba ficando com essa síndrome do impostor. Esses são os resultados gerados pelos escândalos. E agora alguém pode me perguntar, mas pastor, por que existe escândalo? Poxa, não é a igreja? Não é o lugar santo? Não é o lugar onde o povo de Deus se reúne? Meu irmão, o primeiro pecado foi no céu. É pior que isso? Primeiro escândalo que aconteceu, Satanás querendo fazer rebelião no céu, falando assim, eu vou ser igual a Deus, vou me assentar no seu alto trono, e eu vou ser semelhante a Ele, eu quero um pouco dessa glória também. Primeiro escândalo aconteceu no ambiente de glória, meu irmão. Anjos, serafins, querubins, aquela coisa, arcanjo, coisa linda. Glória de Deus. E apareceu um lá, que é o inimigo das nossas almas, cometendo seu primeiro erro. Segundo escândalo que a Bíblia conta, Satanás já lançado na terra, Adão e Eva, no paraíso, e Deus só tinha dado uma ordem para eles, a lei era resumida em uma ordem, só não come dessa fruta. Segundo escândalo da história da igreja, olha que igreja boa, gente, o próprio Deus descia para pregar, só tinha 2 membros, ó, pensa na igreja boa, que não é para dar problema uma igreja dessa dele, é uma igreja que tem 2 membros, o próprio Deus desce para pregar todo dia, e deu problema, Cláudio, o que será de nós? Que quem está pregando para vocês sou eu, estão perdidos. Se a gente esperar que a igreja funcione a partir de uma boa performance, a gente está perdido na nossa expectativa, porque a primeira igreja não tinha como dar errado. Uma igreja de 2 membros, de novo, vou repetir aqui, 2 membros só. Deus pregando todo dia, tinha culto todo dia na igreja. Era garantida a presença de Deus no culto, o mover. E teve escândalo.
Glória a Deus. Será de nós. E aí eu vou falar para vocês por que existe escândalo. Exatamente por causa desses episódios. Por causa dos primeiros escândalos. Porque quando o homem pecou, o mundo ficou carregado do pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, todo mundo foi tomado pelo pecado. E a Bíblia fala, todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Mas a gente sabe que o desfecho da história nos leva para um lugar muito melhor, para ninguém ficar aqui sem esperança, que de repente talvez não conheça completamente o Evangelho. Mas diz que se por um homem, por causa da desobediência, entrou o pecado e a morte, por um só homem também, que é Jesus Cristo, entrou a salvação e a vida eterna, por causa da justiça de Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas o mundo jaz do maligno. E os homens estão fadados aos erros. E são tendenciosos à pecaminosidade. São tendenciosos à perversidade. Uma vez um pastor fez um questionamento numa igreja, onde eu congregava, e eu achei interessante. Falou assim, a gente fala muito da corrupção dos políticos, mas e você, pegando todo aquele dinheiro na mão, sabendo que não vai dar problema pegar para você? Você aguenta? Na hora a gente reflete, porque fala assim, eu não sei, eu nunca peguei esse dinheiro, eu nunca vi. Na minha conta nunca teve 6 dígitos. Quando tem 5, dura 5 minutos, paga todo mundo, acaba de novo. Eu não sei. Passar 20, 30, 100 mil reais na minha mão, e eu falar assim, se eu pegar, ninguém vai saber, cara. E é uma reflexão boa de se fazer. Porque todos nós somos tendenciosos ao erro. Ainda mais quando não vai ter culpa depois no final. Por isso que a gente erra muito mais quando a gente está escondido do que quando a gente está aparecendo. Mas esse é um assunto para outro dia. Falar sobre integridade e reputação. Por que existem escândalos? Porque o mundo está tomado pelo pecado. Porque o diabo odeia a igreja. Ele vai lutar para que a igreja acabe. 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3, Paulo fala assim, eu tenho receio de que vocês caiam na lábia da serpente, como Eva também caiu. Lá acho que nos livros de Pedro, nas cartas de Pedro, ele escreveu assim, eu acho que é lá que está escrito, que o diabo está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. O apóstolo Paulo também escreve, aquele que está de pé, cuide que não caia. Em outro trecho bíblico você vai ver, lá em Hebreus capítulo 12, portanto vós que estáis rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, cuidado com o que vocês vão fazer, porque as testemunhas né? Se você errar é um escândalo. Portanto vós que estáis rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixem todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Então, se nós temos aqui mais uma posição para a igreja em relação aos escândalos, vamos resumir nesse trecho. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Mas o diabo, ele odeia a igreja e ele está lutando para que a igreja acabe. Ele está empenhado, ele está militando sobre isso. Ele está empenhado em fazer a igreja acabar. Para você que acha que eu estou falando muito, eu vou acrescentar um tópico aqui agora mesmo na minha mensagem. Como eu posso ser curado dos escândalos? Primeira coisa. Olhando firmemente. É o final do Hebreus 12 que eu acabei de falar. Hebreus 12, 1 começa assim. Portanto, vós que estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixem todo o embaraço e o pecado que estão de perto vos rodeia. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o qual suportou todo... meu irmão. Quando a gente tem o nosso olhar voltado para Jesus, ninguém é capaz de nos abalar. Ninguém é capaz de fazer a gente titubear na nossa fé. Ninguém é capaz de fazer as nossas pernas estremecerem. Ninguém é capaz de abalar as nossas estruturas, senão o próprio Deus. Eu já passei por poucas e boas. Eu tenho 35 anos que eu sou crente, 9 anos que eu sou pastor. Eu já vi um pouco de água passando debaixo da ponte.
E eu vou falar uma coisa para vocês, eu só penso no que Pedro falou. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então os homens já cometeram erros contra mim? Já. Eu já cometia erros contra os outros? Também. Mas uma coisa eu fiz, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Eu já alertei vocês várias vezes, não é que talvez um dia eu erre contra vocês, eu já aviso antes, eu falo assim, quando eu errar contra vocês, tenham misericórdia e graça para comigo, e continuem me aceitando como irmão da fé, e me ajudem a não me desviar e perder minha salvação. Glória a Deus. Eu já aviso antes, por quê? Porque eu sei que em algum momento, graças a Deus, o Senhor tem nos levado para um lugar de cada vez mais obediência, santificação. A gente tem vivido uma vida intensa no Senhor nesse sentido. E eu não tenho previsões de cometer nenhum erro contra os irmãos. Mas às vezes a gente erra até sem querer. Às vezes a gente pensa que nem está errando, e está errando. Às vezes a gente erra porque é inocente, às vezes, já viu isso? Eu já vi irmão, às vezes, dando carona para a irmã e fala assim, mas é minha irmã em Cristo. Eu falei, mas deveria ser assim mesmo, irmão. Só que ela é casada, você também. Fica estranho. E vai ver, o coração do irmão é inocente mesmo. E não tem nenhum problema. Deveria até estar certo. Mas por causa da aparência do mal está errado. Glória a Deus. Então às vezes a gente erra sem perceber que está errando. Mas quando eu errar contra os irmãos, eu quero contar com a sua graça, com a sua misericórdia, com a graça e misericórdia de Deus, mas também da igreja, amém? Da mesma forma como eu quero empenhar a minha vida em exercer misericórdia e graça sobre a sua vida também, quando você errar contra mim. E não se você errar, porque eu sei que você também um dia vai, glória a Deus, a gente vai trabalhar muito para que isso nunca aconteça, a gente vai se esforçar para que não erre um contra o outro, mas que sempre a gente possa ser alguém abençoador, alguém que está perto para ajudar, um amigo. Mas se ocorrer, nós já estamos preparados para isso, amém? Como eu posso ser curado? Olhando firmemente para Jesus, andando perto de pessoas que têm uma conduta bíblica. Hoje eu acho que o meu principal discipulador à distância, quem eu mais ouço hoje, é o Paulo Borges Júnior. Eu acho que ele hoje no Brasil é o pregador que melhor sabe dizer para a gente como é ser igreja. E eu gosto muito de ouvir ele pregando. E eu tenho sido discipulado por ele. Eu escuto todas as mensagens, vai ver agora a retrospectiva do Spotify no meu celular. Eu acredito que mais de 80% do momento do Spotify meu é ouvindo Paulo Borges Júnior. Ouço muito. E eu já recebi testemunhos de quem estava perto dele, falando assim, eu não conheço ninguém mais crente que esse homem. E eu tenho andado não só ouvindo um homem que é bíblico, mas eu tenho também andado com vocês. E eu sei que todos os irmãos aqui estão empenhados em serem cada vez mais bíblicos. E a gente traz discussões para a mesa que às vezes que são tão polêmicas, mas que são bíblicas, e a gente fala assim, e aí gente, o que a gente faz com isso? Estão comigo ou não? Quantas vezes a gente já fez isso, né, no discipulado? Fala aqui, gente, ó, a gente não está vivendo isso aqui está na Bíblia, e agora o que a gente faz? Então tem um empenho, tem um desejo, tem um anseio em ser bíblico. Se eu andar com gente assim, eu vou aprender e vou ver o que é ser igreja de verdade, longe de toda manipulação religiosa, distante de tudo aquilo que já fizeram contra mim. E agora, por ver aquilo que está correto, eu acabo amando de novo a igreja do Senhor. Agora tem uma coisa, gente, eu trabalho com serralheria, a gente sabe o que é um prumo, né? É uma coluna assim, ela está perfeitamente aprumada quando ela não pensa nem para cá nem para lá, ela está certinha. Se eu quiser denunciar uma coisa que está torta, constrói uma reta do lado para você ver. Se você quiser denunciar uma coisa que está fora do nível, fora do prumo, constrói uma que esteja no prumo ao lado para você ver. Então quando você constrói uma vida bíblica, quando você constrói uma vida cristã séria, comprometida com o Senhor, quando você constrói uma vida empenhada em agradar a Deus, todas as construções que estão desaprumadas são denunciadas, automaticamente. E você não precisa ficar falando mal de ninguém, é só você tentar ser bíblico. Então por isso a gente tem se esforçado para ser.
Outro ponto para que eu seja curado. Eu posso ser curado se eu permitir que o Senhor ministre o meu coração através de pessoas sérias. Eu gosto muito de um versículo que está lá em Zacarias, que diz assim: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Eu acho incrível esse versículo. Uma promessa de Deus falando que eu mesmo vou guardar vocês e serei como um muro de fogo. Alguém como eu que trabalha com segurança eletrônica, nunca pensei nisso antes, mas pensa numa coisa que poderosa, né? Um muro de fogo. Mas sabe o que a gente faz às vezes por ter sido ferido por homens? A gente mesmo constrói um muro, mas não faz nenhum portão. Agora, muro ao redor de uma construção sem um lugar de acesso não faz sentido. Está construído para ninguém acessar, está construído para ninguém entrar. A gente vai ter um muro ao nosso redor, ao redor do nosso coração. A gente vai ter a nossa, como Neemias foi lá e reedificou a cidade, restaurando os muros. A gente vai restaurar os muros do nosso coração porque alguém já nos feriu? Vai. Só que Neemias não fez só muro, Neemias fez portão também. Por quê? Porque, Ângela, quando a gente precisar, um dia feriram a gente, mas um dia quando a gente precisar de gente séria, cristã, discípulo de Jesus de verdade, eles precisam ter acesso ao nosso coração. Eles vão precisar acessar, por quê? Porque aqueles que trazem de verdade a Bíblia como conduta de vida, essas pessoas vão precisar ministrar o nosso coração para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Agora o problema é que depois que eu fui ferido por alguém que era joio, eu não deixo mais o trigo chegar. Porque eu tomei uma cabeçada de um cabrito, aí agora as ovelhas não me acessam. Por quê? Porque eu tenho medo. Porque eu fui ferido. Porque me traíram. Porque falaram mal de mim, porque me machucaram, porque me expuseram. Mas eu preciso dar acesso para que as pessoas curem o meu coração. Aqui nós vimos o benefício, sermos curados. E eu estou partindo para o encerramento dessa mensagem, meus irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Até eu estou com a sensação de que eu estou falando muito hoje. Mas eu não sei o que aconteceu, quando eu subi aqui já era 10h30 ainda. Hoje a gente começou mais cedo a empreitada. E eu não trabalho por hora, eu trabalho por empreitada. Então quando acabar a mensagem, acabou o culto, amém? Ó, Cláudio, você me elogiou esses dias sobre essa questão do tempo. Hoje o que eu vou fazer? Que eu vou ficar falando mais do que precisa? Não, né? Tem que acabar, fazer o quê? Mas olha só, como eu trabalho por empreitada, assim que a gente terminar essa mensagem, que a gente encerra, amém? Eu quero falar mais 2 tópicos aqui. A gente falou como que eu posso ser curado, e agora eu quero saber como que eu posso ser um agente de cura. E depois a gente vai para o encerramento. Eu sou curado, como eu falei, quando eu dou acesso, quando eu deixo pessoas ministrarem meu coração. Eu sou curado quando eu olho para Cristo. Mas eu preciso também ser cura na vida de alguém. Eu fui curado para curar. E como eu posso ser um agente de cura? Tendo uma visão bíblica que seja cristocêntrica. Quando eu coloco Cristo como centro da minha fé, como centro da minha cosmovisão bíblica, e não os homens, sejam eles pastores ou membros de igreja, ou quem quer que seja, eu vou ter uma visão bíblica, cristocêntrica. Isso vai garantir que as pessoas que chegarem ao meu redor vão olhar para mim e entender que eu não estou interessado naquilo que elas podem entregar. E eu já vou fazer um anexo aqui de um outro ponto. Amem as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas podem entregar para você. Então a gente vai ser capaz de amar, respeitar, pastorear, pregar, treinar, cuidar de gente que parece que não vai dar nada. Por quê? Porque a gente não está interessado no resultado que a pessoa pode dar. Quem recebe pessoas por causa do resultado é o mundo. Nós estamos aqui exatamente pelo contrário, porque não demos resultado. Não, eu pelo menos, né? Não dei resultado em nada lá fora, o Senhor me aceitou. Eu estou estragado para o mundo, já não sirvo mais para Ele. O mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo, como Paulo falou, eu também uso a fala dele aqui. Então não é pelos resultados,
não é pela influência que a pessoa pode ter, não é pelo talento que ela pode entregar na igreja, não é se ela toca bem, prega bem ou se isso aquilo, não é pelo poder aquisitivo dela, não é pela posição social, mas eu vou amar igualmente aquele irmão que parece que pode não dar nada. Por quê? Porque eu não estou amando alguém, entregando a minha vida como um serviço na vida do meu irmão, esperando uma recompensa. E por que não? Porque eu já fui recompensado, meu irmão. Na cruz de Cristo eu já recebi tudo que eu podia receber. Jesus, quando morreu na cruz, me deu todo o pagamento da missão que eu cumpro hoje. Glória a Deus. Amém? Vocês estão comigo? E aí quando alguém, por um acaso, um dia fizer alguma coisa contra mim, eu nem vou ficar chateado, porque já está tudo bem. Eu já recebi o pagamento até pela chateação. Aí eu não vou ficar falando que a pessoa que saiu é rebelde, eu não vou ficar falando que vai comer capim seco, eu não vou falar isso, aquilo, eu não vou ficar com essa conversa fiada. Por quê? Porque eu fiz sabendo que a pessoa pode fazer contra mim e está tudo bem. Eu só preciso ser tratado e treinado pelo Senhor para talvez recebê-la de novo, sendo capaz de entregar mais uma vez aquilo que eu já entreguei na primeira. Que isso talvez eu não saiba ainda fazer. Eu não vou ficar com raiva, não vou ficar chateado, mas é um cara assim que eu vou falar, se voltar, hoje em dia eu fico falando assim, eu não vou investir mais nisso aqui, agora eu vou em alguém que está querendo. Quero gastar tempo com gente que está empenhada. Mas não é por raiva, por rancor, por mágoa, nada. É só para ter melhor aproveitamento daquilo que a gente está fazendo. Vocês estão comigo? Então nisso eu preciso ser treinado, ainda já confessei um pecado aqui. Como que eu posso ser um agente de cura, falando a verdade? Nem toda verdade precisa ser falada quando não diz respeito à pessoa, como eu falei, né? Eu já falei sobre isso agora há pouco aqui. Você quer saber para ficar informado ou você quer saber para ajudar? Não tem coisa que a gente nem precisa falar. Às vezes não falar você protege a outra pessoa, protege aquela mesma. Mas quando é necessário, fala toda a verdade. Sabe o que é um homem iníquo? Um homem iníquo é aquele que fala que falou a verdade enganando a pessoa. Mas o que eu falei não foi mentira. Mas foi uma situação que contornou, né? Falou assim, eu roubei uma corda. Só que não avisa que na outra ponta da corda tinha uma vaca amarrada, né? Não, mas é verdade, eu roubei a corda mesmo, já confessei o pecado, eu roubei a corda. Não, meu irmão, você roubou a vaca, fala tudinho, fala certinho, deixa tudo explicado, glória a Deus. Porque o homem iníquo é aquele que pega o pecado e ainda fala que é verdade, dá a justificativa para o pecado. Quem é bom de se justificar é ruim de se arrepender. Quem é bom de argumento é tão ruim de se arrepender. Então, falando a verdade, eu vou trazer cura na vida das pessoas. Eu vou curar as pessoas também, fazendo como quem faz para o Senhor. Eu já falei sobre isso, porque já recebemos a recompensa. Agora, para nós partirmos para o final dessa mensagem, vamos lá em Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. Para quem não sabe onde está Joel, está bem lá no final do Antigo Testamento. Para quem sabe, me ajuda a achar, porque na minha Bíblia parece que não está aqui. Tiraram da minha Bíblia, eu vou ter que ir para o aplicativo. Até porque a versão do aplicativo está melhor do que da Bíblia escrita que eu tenho aqui na minha mão. Essa aqui foi minha primeira Bíblia, gente. Quando vocês estão abrindo aí, uma curiosidade sobre isso, olha. Eu ganhei ela com 7 anos de idade. Quando eu fui buscar, os irmãos da igreja deram risada, porque nem cabia muito bem na minha mão. Eu carregava ela assim, né? Tem 28 anos que eu tenho essa Bíblia. E foi a primeira Bíblia que eu li inteira. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, foi nessa Bíblia aqui. Tenho um carinho muito grande por essa Bíblia. Joel capítulo 2, verso 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes do Senhor. Solução para a questão dos escândalos: um avivamento.
Avivamento não é uma igreja cheia. Isso também é consequência de um avivamento. Avivamento não é uma igreja grande. Isso também pode ser consequência de um avivamento. Avivamento não é uma igreja bem estruturada. Avivamento não é gente sendo curada, morto sendo ressuscitado. Isso também é parte de um avivamento. Mas avivamento mesmo é gente se arrependendo e chorando por causa do pecado. Hoje o corpo de Cristo está sofrendo muitas baixas. Desses irmãos que talvez estejam virando hoje um evangélico, um desigrejado, se apostatando da fé. Pessoas que talvez não queiram mais ser ministros na casa do Senhor. Pessoas que talvez sejam ministros retidos, segurando aquilo que podem entregar. Muitas baixas e muitos resultados negativos estão acontecendo por causa dos escândalos. Nós, como igreja, que desejamos e ansiamos por um avivamento do Senhor, nós vamos orar aqui agora no final pela igreja, pelo corpo de Cristo. Se você puder, junto comigo, se colocar de joelho pela igreja do Senhor, nós vamos orar prostrados ao Senhor. E nós vamos chorar por causa do corpo de Cristo. Essa é a nossa posição diante dos escândalos. O Senhor está guardando a sua igreja, porque apesar do diabo, como falei aqui, ser o inimigo, deixa eu falar uma coisa para vocês, esses escândalos não são do diabo. O diabo influencia para que tudo aconteça, mas acreditem, os escândalos estão sendo gerados pelo próprio Deus. Como assim? Jesus falou que ai daquele por meio de quem vem os escândalos. Sim, fala das pessoas que estão envolvidas. Mas em Hebreus 12, que nós começamos aqui falando que Deus está sacudindo céu e terra, fala do Senhor mexendo com estruturas. Igrejas que às vezes tem um pastor na frente da igreja que é um homem sério, é um homem comprometido com o Senhor, que ama Jesus, mas que hoje, quando ele olha para tudo que ele construiu dentro desse sistema de crescimentos de igreja, ele olha para aquilo e fala assim: dá mais trabalho parar do que continuar. Melhor continuar. E o Senhor já está com a arma dele apontada para aquilo, falando assim: olha, eu vou mandar meu detonador ali naquela base. E se esses homens de Deus não se arrependerem, não deixarem aquilo que pode estar hoje gerando no meio do corpo de Cristo algum tipo de vantagem para alguns homens, o Senhor também vai continuar abalando. O Senhor quer que a igreja, ela seja dele. Ele é o cabeça da igreja. O Senhor quer que a igreja seja vista como família de fé, não como corporação, não como um meio empresarial. O Senhor quer ver a igreja dele orgânica, como ela tem que ser, e não um meio de lucrar, um meio de ganhar dinheiro e de influência. O Senhor quer ver os púlpitos pregando a palavra do Senhor e não sendo palanques políticos. O Senhor está chamando a igreja dele ao arrependimento e pedindo que ela se coloque submissa a ele, para que ele volte a ser o cabeça, que ele nunca deixou de ser, né? Mas que ele volte a ser o cabeça de toda a igreja. Porque alguns saíram de debaixo da submissão do Senhor. O Senhor está reivindicando o seu lugar, que é dele por direito. E nós, como igreja, vamos entregar isso ao Senhor. Eu não quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar, se você puder, se a sua saúde te permite, se você consegue, se coloque de joelhos diante do Senhor nesse momento. Nós vamos orar pela igreja do Senhor.